Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Estudando muito? Resolveram as atividades até a página 35, assistindo, né? A correção pelo SPE com você, de sexta-feira. Alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida, a gente vai retirar numa próxima aula ao vivo, tá bom? Dando continuidade à nossa apostila, eu quero que, por favor, abram a apostila na página 35. Na página 35, nós vamos continuar falando sobre pronome. Uma outra característica de pronomes, em especial os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos, certo? Então, a gente vai contextualizar essa matéria, esse conteúdo, nesse texto, nessa crônica que a gente vai ler, que se intitula Mila, de Carlos Heitor Coni, certo? Acompanhe, por favor, a leitura. Pronome 2. Leia a crônica e faça as atividades que abordam o uso de pronomes como elementos coesivos e outras funções desempenhadas por essa classe gramatical. Então, vamos lá. Mila, Carlos, Heitor, Coni. Só um minutinho, às vezes ele faz esse aqui. Vamos lá. Rio de Janeiro. Era pouco maior do que minha mão. Por isso, eu precisei das duas para segurá-la 13 anos atrás. Sublinha isso para mim. Eu precisei das duas. Vai ser importante para a interpretação. Precisei das duas mãos para segurá-la 13 anos atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encostei-a ao peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abri os olhinhos, olhou-me fundamente, escolheu-me para dono. Pior, me aceitou. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos. A patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento? Amá-la foi a resposta. E também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam os que amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Sublinha isso, é importante também. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que o meu peito, levei-a até o fim. Sublinha isso também, por favor. Bem maior do que meu peito. Eu me considerava um profissional decente. Até semana passada, houvesse o que houvesse, procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações.
não foi possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Tristeza, né? Cachorrinha morreu. Carlos Heitor Coni. Assinale a alternativa incorreta. Essa crônica trabalha muito a subjetividade, não é? A gente viu aí o narrador contando em primeira pessoa toda a sua experiência, toda a sua vivência com a sua cadelinha. Opa! É porque vocês vão ver porque eu falei isso. E, né, ele se mostra todo amoroso, afetuoso. Então, a crônica, vamos assinalar a afirmativa incorreta. A crônica é escrita em primeira pessoa e tem como tema a relação do cronista com seu animal de estimação, certo? A gente está procurando a incorreta, certo? Os pronomes pessoais de primeira e de terceira pessoa, tais como eu e ela, na crônica, referem-se ao cronista e à Mila? Sim. Agora a gente acha, né, a única aqui que vai ser incorreta. Vamos conferir? A ênfase dada à relação entre animal e dono, sem interferência de outras pessoas, acentua o tom objetivo do texto. Eu acabei de falar, né, que esse texto ele tem um tom subjetivo, emocional. E aí, para você, Mila é uma gata, cadela, calopsita, tartaruga ou outro? Eu fui pedindo para você ir marcando lá no texto, né, algumas informações que ajudam a gente a tentar identificar qual é esse animal de estimação. Lá no início do texto, não tem, né, no texto, na crônica, não tem explícitos o que animal que é. Mas a gente vai aqui, por eliminação, descartando tartaruga e calopsita. Porque lá no início do texto fala o quê? Ele precisa de 2 mãos para segurar. Calopsita e tartaruga filhote, como ele disse, né, que nem tinha aberto os olhos ainda, ele não precisaria de 2 mãos para segurar. Ficamos então entre gata e cadela. A gente vai deduzir cadela porque ele fala assim no finalzinho do texto. Ela é bem maior que o meu peito, né? Então, considerando um peito, né, um tronco de um homem adulto, ela é bem maior. Então, a gente vai, né, deduzir que seja cadela. Então, para você, Mila é uma cadela. Justifique sua resposta considerando a crônica. Aí vocês vão escrever: é possível reconhecer o animal de estimação como cadela, né, pelo início do texto e também, né, pelo finalzinho do texto que fala que ela é bem maior que seu peito. Então, vamos escrever isso. Justificativa. Não fica explícito texto, mas é possível deduzir que se trata de uma cadela pelos trechos sublinhados no texto. Você sublinhou, né? Pelos trechos sublinhados na crônica.
Tá? Então, olha lá. Não fica explícito no texto, mas é possível deduzir que se trata de uma cadela pelos trechos sublinhados na crônica. Se você não sublinhou, a tia vai sublinhar agora aqui para você, tá? Então, olha aqui. Bem maior que minha mão. Só um minutinho. Bem maior que minha mão. Bem maior que o meu peito. Certo? Depois a gente tem: teve uma ninhada de 9 filhotes. Até aqui a gente podia confundir, né, com gato. Mas esse parte aqui, né, bem maior que meu peito. Aqui, precisei das 2 mãos para segurá-la há 13 anos. Tá bom? Vai marcando isso daí, que isso justifica. Continuando. Vamos ler aqui do lado. Pronomes possessivos. No texto, o autor utilizou pronomes possessivos em alguns momentos. Esses pronomes funcionam como determinantes do núcleo nominal e estabelecem relação entre partes do texto, indicando a que pessoa do discurso algo pertence. Esse pronome concordará sempre em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural, com o núcleo nominal a qual se refere. Era pouco maior do que minha mão. Mão é o núcleo nominal. E minha concorda com esse núcleo que está no feminino singular. Releia o último parágrafo da crônica. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Escreva os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa, ou seja, a voz que fala na crônica. Então, você vai estar sublinhando, né? Mim, para mim, me escolhendo, me aceitando, meus braços, meu peito, de novo, meu, certo? Então, esses são os pronomes relacionados à primeira pessoa, a pessoa que fala. Então, aqui está falando aí na sua apostila, circule, né? Circule os pronomes de primeira pessoa. Então, mim, me, meus, meu, certo? Agora, sublinhe os pronomes que estão relacionados à terceira pessoa, ou seja, de quem ou de que se fala. Eu vou pegar uma outra cor aqui, tá? De terceira pessoa. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo, levei ela, né? Só o A.
levei-a. Em meus braços, apoiada em meu peito, apertei-a. Com força, sabendo que ela. Tá bom? Esses são os pronomes de terceira pessoa. O de rosa, de primeira pessoa, e de quem fala, e de verde, de quem se fala. De acordo com a norma padrão, o autor poderia ter usado ela em lugar de a no trecho levei-a, apertei-a. Ele podia ter dito levei ela, apertei ela. Nós falamos bastante sobre isso na unidade anterior, que pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito e pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complementos verbais. Foge à norma padrão. Na forma coloquial, vocês devem ouvir bastante isso, né? Chamei ela, conversei com ela, chamei ela, levei ela, encontrei ela, né? Isso foge à escrita padrão. Coloquial existe? Existe. Mas qual que é o correto? Levei-a, apertei-a, a norma culta da língua. Então, poderia ter usado ela em lugar de a? Não. Não é considerado adequado, vírgula, segundo a norma padrão, vírgula, utilizar o pronome ele, ela, o pronome, desculpa aqui, o pronome ele, ela, como complemento não preposicionado. Se tivesse dito assim, entreguei a ela, aí poderia, né? Porque aí tem a preposição. Mas quando o verbo for transitivo direto, não pode usar. Levei quem? Ela. Apertei quem? Ela. Agora eu falo assim, entreguei flores a ela, tem agora uma preposição, aí pode, tá bom? Então, não é considerado adequado, segundo a norma padrão, utilizar o pronome ele ou ela como complemento não preposicionado. Continuando. Compare o trecho com a reescrita. O texto original. A patinha dela em cima do meu ombro. Texto reescrito. A patinha dela em cima do ombro. Um pronome foi excluído na reescrita. Esse pronome tem função de meu ombro. Meu, indicar posse. Qual é o efeito de sentido resultante dessa exclusão? Mudou o sentido. Na primeira, no texto original, fala assim: a patinha dela em cima do meu ombro, o ombro do cronista, né? A pata da cadela no ombro dele. Quando faço a reescrita sem o pronome, a patinha dela em cima do ombro. Dá a perceber o quê? Que agora ela está com a própria patinha sobre o próprio ombro dela, né? Então, qual que é o efeito de sentido resultante desta exclusão? Além de perder a ideia de posse, indicada pelo pronome, a
alteração de sentido. A patinha dela em cima do próprio ombro. Já te arrumar aqui para você corrigir. Além de perder a ideia de posse, indicada pelo pronome, há alteração de sentido. A patinha dela em cima do próprio ombro, né? Do ombro da cadela. Corrigiram? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadro? A gente fala assim: a gramática normativa defende que se devem usar os pronomes o, os, a, as como complemento dos verbos do verbo transitivo quando não houver preposição. Encontrei o, em vez de encontrei ele, né? Porque encontrar é um verbo transitivo direto que não rege preposição, como são os verbos transitivos indiretos. Eu acabei de dizer anteriormente que pode ser a ele e a ela, né? Porque tem uma preposição. Mas só ele e ela não pode. Os pronomes ele, eles, ela, elas podem ser usados em função de sujeito ou complemento do verbo transitivo quando exigir preposição. Ele encontrou-me em casa, né? Sujeito, ele que pratica a ação. Eu procurei por ele. Tem preposição, agora é aceita, esse ele como complemento. Entreguei flores a ela, aí aceita, tá bom? Na linguagem cotidiana, você observa que essa orientação é seguida? Não, né? As pessoas falam, encontrei ele, vi ele. Essas situações acontecem em formalidade entre amigos, né? Cite duas situações em que essa orientação deve ser seguida. Na escrita não pode falhar de jeito nenhum. Ou quando, né, você está diante de uma pessoa que tem maior conhecimento, você tem que ter uma linguagem mais elaborada, melhor, né, pensada, para você não cometer aí gafe ou ficar envergonhado, né, por falar tão errado diante de uma pessoa que sabe tanto. Mas na escrita é essencial que vocês escrevam corretamente, tá bom? Acho que mudei de página, deixa a tia voltar. Duas. Vamos lá, continuando. 21. Releia o trecho e resolva as questões propostas. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas. E nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3. A que sintagmas pertencem os pronomes destacados? Né? Aí você vai escrever meu lado, suas filhinhas e nossa dupla. A luz, tá? Às vezes eu vou sumir aí, mas eu tô aqui. Então, escreva isso. Ao meu lado, abram aspas, ao meu lado, ponto e vírgula, abram aspas, suas filhinhas e, abram aspas, nossa dupla. Ponto final.
Sintagma nominal é aquela parte da oração que não tem verbo, mas que tem um significado, que tem, né, que é carregado de algum significado, que tem aí uma lógica. Ao meu lado, suas filhinhas, nossa dupla. Indique os respectivos núcleos dos sintagmas indicados. Quando eu falo meu, é pronome possessivo e é determinante. Suas, pronome possessivo, determinante. Nossa, pronome possessivo e é um determinante. Então, quais são os núcleos? Os núcleos são substantivos, a palavra mais importante. Então, nesse caso, lado, filhinhas, e dupla. Certo? Esses são os núcleos, as palavras mais importantes. Considerando os núcleos indicados no item anterior, responda. Os sintagmas são verbais ou nominais? Quando os núcleos são verbos, a gente fala sintagma verbal. Mas quando os núcleos são nomes, substantivos ou palavra substantivada, nós falamos então que esses sintagmas são nominais porque não tem verbos nominais. Qual é a função dos pronomes indicados no sintagma? Que função os pronomes indicados exercem no sintagma? Função de núcleo? Não. O núcleo são os substantivos. Eles têm a função de determinantes. Determinantes, eles especificam melhor o núcleo a que se refere. Pode ser dando uma qualidade, que no caso são os adjetivos, especificando ou indeterminando, né, que é o caso dos artigos, e também numerais, que quantificam, e agora os pronomes, que acompanham ou substituem esses núcleos. No caso, eles estão acompanhando. Sobre a flexão do pronome e do núcleo ao qual se relaciona, assinale a afirmativa incorreta. A gente sabe que o determinante, que no caso que nós estamos estudando, os pronomes, em especial os possessivos, eles devem estar no mesmo gênero, masculino e feminino, e número, singular ou plural, de acordo com o substantivo a que se refere. Vamos marcar a incorreta. Em o meu lado, todas as palavras estão no masculino e no singular, certo? Porque precisam estar em concordância. Em suas filhinhas, o pronome suas corresponde à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquilo de que se fala, certo? Ao substituir filhinhas por filhotes, em suas filhinhas não haverá alteração de flexão de gênero do determinante. Se eu for trocar suas filhinhas por filhotes, eu tenho que fazer seus filhotes. Então, achei a incorreta. Tudo bem? 22. Era pouco maior do que minha mão. De quem que é a mão e de quem se fala? A mão é do cronista, né? Ele que está aí escrevendo, falando da mão dele. Então, de quem é que se fala? O pronome minha refere-se à mão do cronista e se fala de Mila, a cachorrinha dele.
Pronome minha refere-se à mão do cronista. E de quem é que se fala? Ela era pouco maior do que minha mão. Da Mila, a cachorrinha do cronista, a cachorrinha dele. Continuando. Com seus olhinhos cor de mel, agora o pronome seus identifica que os olhinhos são de quem? Quem tem os olhinhos cor de mel? O cronista ou a Mila? Mila. Vamos ler isso daqui para a gente poder fazer o outro exercício? A gente fala assim: hoje pode-se adotar tanto o pronome você como o tu para dirigir-se à pessoa com quem se fala. Veja essa variação em 2 versos de canção. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada. Tudo aqui de acordo com o tu. Se eu uso tu, o verbo também vai estar concordando com ele. Mas eu também posso dizer, você é algo assim, é tudo para mim, é como eu sonhava, baby. Então aqui, o é agora está concordando com você, que é pronome de segunda pessoa, mas que admite o verbo na terceira pessoa. Qual das duas formas costuma mais ser utilizada no seu cotidiano? Muito bem, né? A gente não tem o costume de falar tu, a gente tem o costume de falar você, né? Então, olha aqui. Ao dirigir-se a uma pessoa, pode-se utilizar o pronome pessoal tu ou os pronomes de tratamento você, que é mais informal, ou senhor, senhora, que é muito mais formal. Complete a lacuna com o pronome possessivo, considerando a forma de tratamento utilizada. Você tem que prestar atenção nessas palavrinhas aqui que estão no final, tá? Então, olha lá. Então, Mila era a companhia enquanto tu escrevias? Então, Mila era tua companhia, porque tem que concordar com o pronome. Então, Mila era companhia enquanto você escrevia, você era sua companhia. Então, Mila era a companhia enquanto o Senhor escrevia, era sua companhia, certo? Continuando. Os pronomes demonstrativos, acompanha aqui do lado. Os pronomes demonstrativos podem ser combinados às preposições de e em, formando daquele, daqueles, né? De mais aquele, daqueles, de mais aquela, daquela, desta, daquilo, disso, neste, nestes, nessa, nessas, nisso, nisto, etc. Com exceção de isto, aquilo, que variam em gênero, número e concordam com o núcleo do sintagma a qual fazem parte, tá bom? Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos. Vamos aqui do lado um pouco, ó. Depois eu leio isso daqui. A mala foi a resposta. E também acredito que ela entendeu isso. Entendeu isso o quê? Que ele a amava. Formamos ela e eu uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam e também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Aqueles quem? Aqueles que não amam, que não são capazes de amar, né? E ele se enquadra nestes aqui, né, que não aceitam estes que não amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou a cabeça em meus ombros, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Um dos pronomes destacados substitui uma ideia anterior, evitando sua repetição desnecessária. Que pronome é esse e que ideia retoma? É o isso, né? Isso aqui retoma toda essa ideia. A ideia, né, de que ela entendeu que ele a amava. Então, escreva isso. O pronome isso
retoma a mala. Abre um parênteses. Acredito que ela entendeu que a amava. Em vez de falar isso aí, a gente fala isso. Ela entendeu isso. Isso que ele a amava. Continuando. Pronomes demonstrativos. Agora a gente vai falar, né, desses pronomes que se posicionam em relação ao espaço e ao tempo. Todo mundo já ouviu falar, né? Este, esta, isto, perto de quem fala. Esse, essa, isso, perto daquele com quem se fala. E aquele, aquela, aquilo, né, longe dos dois. Enquanto ao tempo, este, esta, isto, refere-se a tempo presente. Essa, um tempo passado e também um tempo futuro. Aquele, um passado bem distante, naquela época. Então, os pronomes demonstrativos, eles não apenas se referem à posição, mas também ao tempo. Vamos lendo aqui, por favor. Ó. Os pronomes demonstrativos são elementos coesivos e fazem referência no texto a informações anteriores ou posteriores. Por exemplo, posteriores, quero isto. Aí eu vou elencar o que você quer. Férias, amigos, passeios. Vila é uma bela crônica de Carlos Heitor Coni. Essa crônica, não já mencionei antes, agora eu uso o pronome demonstrativo essa para retomar uma informação que já foi dita antes. Essa crônica foi publicada em um jornal de grande circulação. Os pronomes estes, esta, estas e isto refere-se a algo que ainda vai ser dito no texto. Por exemplo, na sala de aula, quando eu falo assim, vamos fazer a leitura deste texto, né? Porque a gente ainda não leu. Mas depois que a gente lê o texto, a partir da leitura desse texto, tá? Esta crônica me emocionou. Mila, de Carlos Heitor Coni. Outro pronome retoma a informação presente no parágrafo anterior. Converse com seu professor e colega sobre isso e registre a conclusão a que vocês chegaram. É o aquele, né? O aquele agora e também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Esse, aquele, ele retoma qual parágrafo, qual informação? Né? O pronome aquele se refere genericamente às pessoas que se opõem aos que se amam. O cronista se insere nos grupos que amam. Né? Então, vamos escrever isso. O pronome aqueles se refere genericamente às pessoas que se opõem aos que se amam. O cronista se insere no grupo dos que amam. Tá bom? O pronome aquele se refere genericamente às pessoas que se opõem aos que amam. Aos que se amam. O cronista se insere nos grupos dos que amam. Além de fazerem referência a ideias do texto, os pronomes podem localizar eventos no tempo, né? Os demonstrativos. Complete a lacuna com o que lhe parecer mais adequado. Vamos preencher com este,
esse ou aquele. Aquele dia, há 13 anos, ou este ou esse. Não é um passado bem distante? E eu disse para vocês, quando tem um passado bem distante, a gente não vai usar esse, vai usar o quê? Naquele. Naquele dia, há 13 anos, o cronista segurou Mila em seus braços. Qual que é aí a justificativa? O pronome aquele, suas variações, é usado para fazer referências a situações ocorridas em um passado distante. Vamos escrever. O pronome aquele e suas variações, né, é usado para fazer referência a situações em um passado distante. Certo? Continuando aqui. Que pronome deve ser utilizado para substituir dia por data? Não é agora feminino, né? Não é feminino? Então, agora eu vou colocar naquela data. Naquela data. Iguais aos pronomes possessivos, os demonstrativos também precisam concordar com o gênero e número do substantivo a que se refere. E tempo, naquele, aqui de vocês está tempos, né? O meu tá tempo, plural, naqueles tempos, certo? E eu vou parando por aqui, deixando para casa a continuação das páginas 39 a 40, tá? Para casa 39 a 40 e também as páginas 47 a 50. 47 a 50 e terminar 39 e 40. Apostila, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, anote que no encontro ao vivo a gente retira essa dúvida. Continue estudando, fazendo as tarefas. Eu confio em vocês. Um beijo. Até mais.